A gente tem um vídeo que é uma ferramenta que a gente pode usar para convidar pessoas a participar da série. A gente tem o convite das crianças e tantas outras coisas. Talvez o versículo que você meditou, talvez um texto que você leu e achou interessante. Mais do que receber e reenviar, a gente precisa pensar em como a gente tem usado o nosso smartphone. E é legal falar sobre isso, porque a nossa série vai tratar sobre isso, reformatar. Quem sabe o que significa essa palavra? Reformatar. Quem chuta aí? Formatar de novo, legal. O que significa formatar? Zerar? Aí eu tenho que falar para a linguagem de todos. Alguns entenderam, outros não. Começar de novo. É pegar o aparelho, seja computador ou telefone, apagar todos os arquivos, tudo que ele tem armazenado e começar de novo. Mas começa do zero? Entre aspas, do zero em relação às alterações que você fez. Mas o telefone, o computador, tem um modelo, tem alguns arquivos e alguns programas padrões que vêm de fábrica, que tem que estar lá, e até alguns pirateiam e conseguem tirar alguns, não é isso? Mas, em tese, o fabricante diz, esses programas, esses arquivos não podem ser retirados. Eu acho legal a gente tratar dessa maneira, porque quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus falando a linguagem do povo. E aí ele vai falar, olhem os lírios do campo, olhem, o semeador saiu a semear. Ele fala para o homem do seu tempo. Eu tenho certeza absoluta que se Jesus estivesse no nosso tempo hoje, em carne e osso, ele usaria linguagens como as que a gente vai usar ao longo desse mês. Backup, reformatar, deletar, zerar, para que a gente entendesse. E os pastores se reúnem mensalmente para pensar como é que estão nossas igrejas, a gente ora a respeito e tenta identificar algo que seja comum, importante e necessário a todas as igrejas. E a gente pensou, embora a gente saiba que os mais jovens estejam mais conectados com essa linguagem e usem no seu dia a dia, o smartphone virou algo tão essencial na nossa vida que você esquece o óculos, a carteira, o dinheiro, o cartão, mas não esquece o telefone. Você sai com ele, porque ele é essencial na comunicação, no entretenimento, tantas coisas que a gente faz. E por isso a gente conhece essa linguagem. Como a gente falou, reformatar significa formatar de novo. E basicamente essas palavras são usadas como sinônimos praticamente. É quando você pega e zera e começa e bota o programa, bota o telefone, o smartphone, na maneira como ele veio. Você começa do início. Se várias coisas foram corrompidas, porque aí vem a nossa pergunta, por que a gente formata ou reformata? Porque algo deu ruim. Porque você começa a perceber que você acumulou coisas demais no telefone e não sabe nem o que apagar. Você começa a perceber que alguns programas foram corrompidos e não estão acontecendo, não estão rodando da maneira como deveriam. Eles fecham sozinhos, eles começam a travar, e aí você formata. Quando entra um vírus, algo ruim que não deveria estar ali, está corrompendo o programa de fábrica, está corrompendo o uso adequado do smartphone. Você já deve estar pensando um pouco e fazendo associação para a sua vida. Quantas vezes a gente percebe que o nosso telefone está na hora de reformatar? Só que, na velocidade do nosso tempo, a gente nem reformata, né? A gente compra outro. Mas é mais ou menos a mesma indicação. Esse aqui está ruim. Eu preciso de um zerado, de um que esteja como deveria ser no início, com espaço para acrescentar coisas novas, os programas acontecendo da maneira correta, tudo funcionando no tempo certo, sem demora. Talvez a gente perceba isso na tecnologia, mas será que a gente está percebendo isso na nossa vida? Será que a gente percebeu já que o pecado entrou em algumas áreas da nossa vida que a gente precisa de formatação?
formatar segundo o fabricante, que a gente mudou tanto algumas programações, alguns valores nossos, que a gente já nem sabe como voltar. E talvez a gente até ache que a gente está atuando da maneira certa. Quando você começa a perceber que você não sabe mais como encontrar a paz, quando você não sabe mais como encontrar o perdão, como falar com Deus, a vida com Ele, a intimidade que flua no dia a dia, a gente precisa que Deus venha até nós, como a gente cantou na música tema, e Ele nos faça de novo, nos dê um coração igual ao dele, nos conecte com Ele de tal maneira que a gente rode no ritmo dele, que a gente caminhe com Ele, como Ele. Percebe? O tema de hoje são sinais de alerta. É o primeiro tema. E a gente, acho que introduz muito bem. Eu fiz uma pesquisa rápida para saber quais são os sinais de alerta quando chega a hora de formatar o celular. Fiz uma pesquisa. Quais são os sinais de alertas que mostram que o meu celular precisa ser formatado? Aí eu vi lá 5 mais, né? Os 5 mais. Vê se você não se identifica com isso. Primeira coisa, o smartphone está travando muito. Primeiro sinal de alerta que o seu smartphone precisa ser formatado. Está travando, as coisas parece que não acontecem. Segunda coisa, a bateria dura pouco. Você sai com ele carregado, ele não dura nem um dia. Já tem que carregar de novo. Terceira coisa, alguns aplicativos deixam de funcionar corretamente. Eles travam no meio do caminho, eles parecem estar corrompidos. Enfim, você começa a perceber falhas no sistema. Quarto, o smartphone está tendo algum comportamento estranho. Então ele começa a entrar umas propagandas indevidas ou mandar mensagens sem que você tenha enviado. E aí você começa a perceber que provavelmente há vírus ali, né? Quinto e último, o aparelho esquenta muito, mesmo quando ele está em repouso. E aí fala que é comum, né? Porque algum programa, algum aplicativo está drenando a energia do smartphone. Ele está funcionando sem que você acione ele, né? É muito legal pensar nessas coisas e fazer a transição para a nossa vida. E pensar em como a nossa vida mostra esses mesmos sinais. E aí eu quero te fazer uma pergunta. E eu espero que você, de fato, comece ao longo da nossa conversa de hoje a pensar. A gente está falando sobre sinais de alerta, a nossa comparação é o smartphone. A gente sabe quando ele dá sinais de alerta que está ruim, que precisa ser formatado. E sobre a minha vida, quais são os sinais de alerta que dizem que a sua vida precisa de uma formatação? Que a sua vida precisa ser restaurada ao sistema de origem, voltar ao princípio, voltar ao que era antes. E outra pergunta, a gente sabe qual é essa origem? Quando a minha vida andava nos eixos, ou as coisas enrolaram de tal maneira que eu já nem sei se um dia foi bom ou quando foi bom. Se tem uma promessa que Cristo faz nos evangelhos, é a vida em abundância. Ele fala que o ladrão veio, em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ele promete que a nossa vida não vai ser qualquer vida, não vai ser uma vida que é tirada de nós, que é drenada, que trava, que esquenta por qualquer coisa, que está cansada, que não consegue se renovar, que acorda desanimada, desgostosa da vida, desesperançada. Uma vida em abundância. E aí a gente vai passar o mês inteiro conversando sobre isso, mas eu quero que você comece a pensar hoje, de maneira específica, quais são os seus sinais de alerta. Você
Tem alguns sinais genéricos, a gente vai ver daqui a pouco, como os que a gente está falando, quando a gente está irritado demais, quando a gente começa a brigar com as pessoas por qualquer motivo, quando a gente simplesmente está desanimado, quando a gente não tem ânimo nem para levantar da cama. Mas nós, como seres únicos, nós temos sinais que têm a ver comigo. Sei lá, talvez para você seja comer demais. Quando eu estou mal, eu começo a comer desenfreado. Ou quando eu estou mal, eu me isolo. Eu não quero conversar com ninguém. Quando as coisas não estão bem, eu começo a esquecer de tudo. Quando as coisas não estão bem, eu começo a ficar mais seco com as pessoas. Quais são os seus sinais de alerta? Como o teu coração reage quando as coisas estão saindo do trilho? Provavelmente a maior parte dessa reação é inconsciente e você nem saiba que as coisas, pelo menos não de maneira clara ou consciente, de que as coisas estão tão fora assim, porque a gente pegou a mania de só ir vivendo. A gente só vai vivendo um dia depois do outro e vai lidando com as consequências. Os sinais chamam a gente para parar, respirar e voltar ao início, a tentar formatar o nosso coração ao que ele deveria ser, a viver um processo de reconexão com Deus. Tem um texto que é muito legal para a gente pensar nisso, que é o texto de Gálatas. Eu vou pedir para você abrir. Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é uma palavra que o sinônimo dela é desejo. Então, porque a gente vai repetir ela, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Depois, quando chegar em casa, releia esse texto, leia com calma. Eu estava estudando para a mensagem e achei interessante uma figura que um dos comentaristas, o nome dele é William Hendricks, faz desse texto. Ele fala que o cristão, a vida cristã, é como se fosse um homem andando por uma ponte sobre dois rios que se encontram. E ele fala que essa caminhada precisa ser centrada, porque esses dois rios são muito poluídos. E ele vai dizer que de um lado tem o rio do legalismo, ou da religiosidade, e do outro está o rio da libertinagem, da liberdade sem freios, da busca desenfreada pelos desejos e pela vontade do seu coração. E ele vai falar que o cristão precisa ser equilibrado, nem pender, nem cair para as faltas refinadas do legalismo, da religiosidade. E aí eu não sei se você entende plenamente o que significa a palavra legalismo, religiosidade, mas é basicamente a pessoa se achar muito boa porque ela vem todos os domingos na igreja.
se achar melhor do que as outras, fazer coisas para conseguir o favor de Deus, para comprar a sua vontade. E não porque você o ama, não porque você sente o amor dele. Você faz por obrigação, como um peso, como algo que você não tem outra opção. A religião, a religiosidade, o legalismo vai fazer isso. Às vezes a gente está tão perto do caminho certo, mas a gente faz pela razão errada. E por isso que Deus se importa muito mais com o nosso coração do que, de fato, com atos externos. Às vezes você está aqui cantando, pregando, vindo à igreja todo domingo, mas o seu coração está longe de Deus. Isso é religiosidade. Você não está buscando a Deus. Você está indo como quem quer comprar um ticket para, no futuro, ou conseguir algo de Deus ou ir para o paraíso. O outro lado, como a gente já falou, é a libertinagem. São pessoas que vivem de maneira desregradas. Elas não se preocupam em agradar a Deus. Elas só vivem a sua vida, tendo como valor principal a si mesmo. Então não há regras além de si. Não há princípios. Você simplesmente vai fazendo aquilo que dá certo, dá resultado. Seja pura e simplesmente para satisfazer seus desejos, seja para você buscar ter uma vida agradável. Então você é o seu próprio centro. E a carta aos Gálatas, principalmente nesse texto, vai nos chamar principalmente a entender que a gente precisa andar no meio. E o texto de Gálatas é escrito especialmente por uma igreja que está nesse segundo lado do rio. Pendeu para esse segundo lado socialmente, porque viveu a vida toda numa cultura que não tinha Deus como centro. Uma cultura que tinha vários deuses e cada um atendia a uma faceta da vida. Então eles estavam acostumados simplesmente a buscar os seus deuses para ter coisas. E aí Paulo vai chamar os irmãos em Cristo dessa cidade, sabendo que são cristãos que estão caminhando, mas lembrando a eles que sobre eles pesava uma herança que não era boa. Eu não sei se a gente tem clareza disso, mas toda a sua vida constrói quem você é. Os lugares onde você morou, a sua condição socioeconômica, a sua família de origem, os seus amigos, o seu trabalho, tudo isso vai formando quem você é. E seja você alguém que caminha com Cristo desde o seu nascimento, seja alguém que no meio do caminho conheceu Jesus, essa construção, ela te afeta, ela te constrói e nem sempre constrói da maneira correta. E quando a gente fala assim, olha, a nossa família, agora somos uma família com Cristo. O que de fato a Bíblia quer dizer é que essas referências e esses valores precisam ser confrontados com o valor real que a Bíblia traz. Por isso eu preciso conhecer a Bíblia. Porque eu vou começar a confrontar a minha vida. Espera aí, a minha família é assim, ela grita muito. A minha família é assim, ela fala as coisas na lata. Ah não, a minha família é mais comedida. Ah não, eu aprendi a ser alguém que guarda dinheiro. E aí todas essas coisas, sem Cristo, podem ser levadas para o mal. Guardar dinheiro pode ser associado à ganância, à avareza. Não falar na cara das pessoas, ser educado demais, pode levar aos cochichos, às intrigas e às fofocas. Falar na cara pode levar você a ser agressivo, a desrespeitar, a não considerar o coração das pessoas. E aí, cada faceta de quem você é, sem Cristo, é uma faceta que pode te conduzir ao pecado. E aí, por isso que precisa ser tão forte eu entender que quando eu sou chamado a viver na família de Cristo, significa que a minha constituição agora passa a depender do que Ele fala, dos valores que Ele me apresenta. Eu preciso entender isso. A santificação vai acontecendo agora como um processo. Ela vai acontecendo todos os dias, quando eu conheço mais um pouco da Bíblia, quando eu busco um pouquinho mais Deus e Ele vai abrindo novas áreas. Deus é muito bom, irmãos, eu gosto de falar isso. Se Deus chega para você e fala tudo que você faz de errado, você vai cair num canto aí que você não vai aguentar. Você vai desistir.
Mas Deus nos chama para uma caminhada. E em cada passo da caminhada, Ele vai nos confrontando com novas áreas. A área que eu posso trabalhar agora. Deus não espera que eu mude do dia para a noite, da água para o vinho. Ele caminha comigo, um dia depois do outro, conversando comigo, me ajudando a superar minhas dificuldades, me ajudando a ser mais forte a cada dia, me ajudando a crescer e amadurecer emocionalmente. E esse processo a gente chama de santificação. Ele acontece na minha vida enquanto eu caminho com Jesus. E os sinais de alerta são exatamente aquilo que vão me mostrar as áreas que estão fora dos valores do reino. Paulo começa o texto que a gente acabou de ler, dando para a gente uma dica. Ele fala, olha, digo isso, andai no Espírito, para que vocês não satisfaçam as vontades da carne. O que são as vontades da carne? São os desejos egoístas que eu tenho. Eu quero comer sem parar, eu quero ter todo o dinheiro do mundo, eu quero morar numa casa gigante, eu quero ter vários carros, eu não me importo se pessoas não têm, eu não quero dividir. Desde criança o meu coração é egoísta, eu quero ter mais e mais. Nada sacia o apetite do nosso coração, a não ser que Cristo venha e mude esses apetites. E por isso, Paulo está falando, olha, ande no Espírito. E aí eu faço uma pergunta para você, quero ouvir uma resposta. O que significa andar no Espírito? O que você acha que significa andar no Espírito? Tentar não errar? E aí, quem dá mais? Fazer a vontade de Deus? Vamos, gente, se arrisca. Estar em intimidade, um pouquinho dessas coisas, né? Andar no Espírito significa você diariamente ser guiado por Ele. Não é simplesmente não fazer coisas erradas, porque a gente se acostumou muito a ter listas de pode e não pode. Não é só isso, porque perceba a delicadeza da situação. Tem coisas que eu posso e você não, e vice-versa, porque a fé ela tem um lado pessoal, individual. Talvez você possa ganhar um salário de 10 mil reais e você vai ser abençoado com isso. Você vai abençoar outras pessoas, você vai usar aquilo para o bem, mas outra pessoa vai ganhar 10 mil, vai esbanjar, vai criar situações de pecado para ela mesma. Outras pessoas vão se tornar orgulhosas, ainda mais avarentas e querer guardar tudo. Então, se a gente só fizer uma lista de pode e não pode, ainda é muito simples. Deus nos chama a nos aprofundar um pouco mais. E aí caminhar com o Espírito é isso, mas não é só isso. É conhecê-lo e conhecer a mim. Porque conhecer a Deus e conhecer a si mesmo andam lado a lado. Porque Deus vai nos revelando a nós mesmos. Por que eu tenho medo dessa situação? Por que eu sou fraco aqui? Por que nessa área eu não consigo ser resistente? O Espírito Santo começa a falar comigo, começa a revelar áreas da minha vida que eu mesmo queria conhecer, começa a me trazer lembranças que eu queria esquecer, mas que cada uma a seu tempo precisam ser trabalhadas. A gente gosta de empurrar os monstros e as sujeiras para dentro do armário ou debaixo do tapete. Deus quer tratar tudo isso, mas tudo a seu tempo. Ele não vem com uma enxurrada. A Bíblia, a mensagem diz assim, há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. São dois modos de vidas opostos. Não dá para viver com os dois, porque não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes da vida dominada pela lei. O que eu preciso entender? O que Paulo está dizendo? Ele está me aconselhando. Cara, não dá para escolher as duas coisas. Ou você vai atender os seus desejos, ou você vai buscar Deus. Se você simplesmente decidir satisfazer o seu coração, tenha certeza que você vai se afastar a passos largos de Deus. Seu coração vai enfraquecer dia após dia. São coisas opostas.
Às vezes a gente quer achar que dá para viver os dois. Eu vou caminhar com Deus e vou ter as minhas áreas que eu vou deixar aqui longe de Deus, porque me são agradáveis. A agulha é um pecado, mas eu não quero tratar disso agora. É tão bom comer. Eu tenho andado meio egoísta, mas é meu. Eu fiz por merecer. Eu não vou dividir com ninguém. A gente racionaliza, a gente cria razões para os nossos nossas ações ruins, para os nossos maus pensamentos. A tradução linguagem de hoje diz assim: quero dizer a vocês o seguinte, dizem que o Espírito de Deus, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Deixar ele dirigir é o mesmo que andar. É o conselho que Paulo dá para a gente. E aí eu preciso entender que eu tenho áreas em pecado dentro de mim. E eu preciso confrontar com a vida. Só a vida pode expulsar a morte. Só o que é bem pode lançar fora o que é ruim. Então eu preciso trazer para a minha vida. Há um conflito em todos nós. Todos nós vivemos conflitos. Alguns vão ter as suas áreas. Mas a gente precisa entender que todos nós vivemos esses conflitos. E aí a gente precisa escolher em caminhar com Deus diariamente. Verso 19 a 21 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são. O que eu acho legal? Paulo vai falar, tá bom, eu vou tentar ser mais prático para vocês. Eu vou dizer para vocês as coisas que vocês fazem que são sinais de alerta. Quando essas coisas estão na vida de vocês, vocês não estão andando no Espírito. Vocês não estão caminhando com Deus, pelo menos não nessas áreas. Se essas coisas fazem parte da vida de vocês, elas precisam ser retiradas, elas precisam ser combatidas. Ele vai falar prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Percebe? Talvez a gente leia essas coisas e fale assim, por exemplo, ele fala prostituição, não. Pastor, não tem ninguém aqui se envolvendo com prostituição, que coisa é essa? Mas a gente vai para o extremo da coisa para dizer que eu estou fora. Mas o quanto o meu coração não se deixa desejar. Jesus, por exemplo, nessa área vai falar que se você olhou para uma mulher, para um homem com desejo impuro no seu coração, você já adulterou. É um caminho para a prostituição, ainda que ela não tenha se concretizado. Você está vivendo coisas. Então são áreas que Paulo vai dizer, e não é uma lista completa, então só essas coisas aqui são ruins. Não. Se você for ver o Novo Testamento, o próprio Paulo vai trazer outras listas. São listas que são principais, que são centrais, que tratam de áreas chaves. É a área da sexualidade, são as questões relacionadas às relações, iras, contendas, inimizades, porfias, e também as questões religiosas. Ele vai falar da idolatria, da feitiçaria, da glutonaria, áreas que mexem com os teus desejos, coisas que entram no lugar de Deus na sua vida. Por isso que eu falei, quais são os seus sinais? É tão sério, irmãos. Isso é tão sério, embora a gente certamente não leve tão sério assim, Paulo vai dizer, olha, as pessoas que praticam essas coisas, está escrito o que ali? Não herdarão o reino de Deus. Paulo está sendo muito duro, né? Vamos relativizar aqui? Pô, não é assim também, né? A gente gosta de ler e dar uma maquiada nas coisas. Paulo falou isso, mas era naquele tempo em que as coisas eram mais fechadinhas, as pessoas eram mais corretas. Isso não dá para ser levado a sério no nosso tempo, dá? Dá. Paulo está dizendo que ele fala assim, olha, a respeito dessas coisas eu já prevenia vocês. Vocês já estão avisados. As pessoas que praticam isso
não vão herdar o reino dos céus. Aí a gente tem duas atitudes quando ouve essas coisas. Ou a gente ignora, fala assim, o pastor está exagerando, deixa para lá, não é tão sério assim. Ou então você fala assim, olha, aquele alerta de que você não pode pensar muito tempo nessas coisas, porque senão você vai ter que fazer algo a respeito. Então, você joga para fora do seu pensamento. Você não considera muito isso, porque você sabe que considerar essas coisas é mudar, coisas que você não está disposto a mudar. Ou você se desespera, assim, ferrou, não vou mais para o céu. Riscou lá o meu nome no livro da vida. Eu acho que nem uma ponta nem outra. A gente precisa entender que há uma ameaça grave. E é verdade, se eu pratico algo nesses níveis, eu estou dizendo que o reino dos céus não é para mim, eu quero outro reino. São coisas opostas. Eu estou dizendo, tudo bem, eu vou para o inferno consciente. Mas o que Paulo está dizendo é, olha, não continua, esse é um sinal de alerta. Volta para o caminho. Ele está falando de práticas. Ninguém é perfeito na caminhada. Ninguém vai viver sem pecado. Por isso que ele usa a palavra prática, é quem constantemente está ligado a isso. E a pessoa olha para você ou te conhece, sabe que isso é algo conectado à sua identidade, de tanto que você pratica. Precisa ser algo deixado de lado. Na caminhada com Deus, as coisas são deixadas de lado. E eu acho tão legal, porque no verso 22 a 24, ele vai falar do fruto do Espírito. Diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos, concupiscências. Eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci. Principalmente para quem tem filho. Eu ouvi essa informação, eu nunca mais esqueci. Alguém falando comigo, olha, sempre quando você for repreender seu filho, não adianta você deixar a raiva tomar conta do seu coração. Você começar a falar coisas que o diminuam. Olha, você errou, você sempre faz isso, você não dá certo. O ideal é que você chame o seu filho, mostre o que ele está fazendo de errado e fale o que você espera dele. O que é o certo. E é isso que Paulo está fazendo, exatamente isso. Olha, essas são as coisas de errado que vocês estão fazendo. É isso que entristece o coração de Deus. Mas Deus te chama a fazer isso. O fruto do Espírito é o que deveria estar na sua vida. Então você mostra o erro, você dá a má notícia, mas você vem com a boa notícia. Olha, não é o fim da história. Faça isso e você vai caminhar bem. Ame, seja bondoso, seja benigno, seja gracioso com as pessoas. Aprenda a caminhar de uma maneira a alegrar o coração de Deus. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram seus desejos. Ele vai dizer isso, que depois dele apontar o fruto do Espírito, ele vai falar, olha, contra essas coisas não há lei. As pessoas podem olhar para você e julgar e tentar colocar você no nível espiritual. Não há ordem, não há listas de podes e não podes. Se o seu coração te guia, mesmo que você não cause a melhor impressão nas pessoas, se o Espírito Santo está conduzindo o seu coração, não há lei. Você vai saber o que você deve fazer. Você vai confrontar, vai amar, vai fazer as coisas na medida certa. Porque é o Espírito Santo que está te conduzindo. Ele vai dizer, o que a gente precisa fazer é crucificar a carne com suas paixões e desejos. E eu fiquei pensando muito sobre essas questões, porque a gente precisa entender que não é só vir domingo à igreja, não é só ter aparência. No final, a gente troca a essência pela aparência. A gente está mais preocupado em parecer do que em ser. A gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar, mas pouco ou nada interessado em saber o que Deus vai pensar. E aí o nosso coração é importante. O porquê que eu estou fazendo. Às vezes eu posso, por isso que Paulo vai falar lá, que eu posso deixar o meu corpo queimar, eu posso dar todos os meus bens aos pobres.
isso não vai ter proveito nenhum se não tiver amor, se não for conduzido pela caminhada com Deus. Ele encerra nos versos 25 e 26 dizendo o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que significa? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se a fonte da nossa vida é Deus, então deixe Deus te guiar. Se vivemos a partir de Deus, do Espírito, deixe que de fato isso seja o centro das suas ações e dos seus pensamentos. Ele faz um resumo muito legal para mim. Ele nos chama a deixar a nossa vida e o nosso coração ser guiado pela referência do reino. E ele vai dizer que a única maneira de lidar com as paixões, com os desejos, com os pecados que toda hora batem à nossa porta, é que a gente cresça todos os dias em intimidade com Deus. O que a gente faz? Eu estou cometendo um pecado, eu luto contra o pecado. É normalmente a ação que eu faço. Eu sou muito nervoso, eu tento não ser nervoso. Eu sou muito egoísta, eu tento não ser egoísta. Eu acho que faz parte lutar contra as ações negativas, mas eu preciso entender que mais do que lutar contra o mal, eu preciso trazer o bem para a minha vida. E o centro da caminhada cristã não é tentar não fazer a coisa errada. Não é isso. O centro da caminhada cristã é encher o teu coração de Deus. É diariamente buscá-lo para que ele encha o seu coração. Por isso que ele vai falar do fruto do Espírito, não de ações. Quando o Espírito Santo enche o teu coração, o fruto, o que é fruto? Os professores de biologia aí. É quando é o resultado, o produto da planta. Não estou usando termos técnicos não, mas enfim. Naturalmente, se você se encher do Espírito, vai brotar de você essas coisas. Não é você tentar ser bonzinho à força, tentar falar a verdade, ser moralmente ético, tentar agradar a Deus à força. É se encher para que você frutifique com esse fruto. Eu fiquei pensando muito sobre essas coisas, né? E ele praticamente dá o resumo de que o fruto do Espírito vai expulsar a obra da carne da sua vida. Se você se concentrar em caminhar com Deus, naturalmente as coisas ruins vão ser deixadas de lado. E aí a gente volta à pergunta do início. Como essas verdades são reais e práticas para mim? Volto a perguntar. A gente já sabe quais são os sinais de alerta do meu celular. Quando começa a dar ruim, eu preciso formatar ele ou trocar ele. Mas você conhece os sinais de alerta da sua vida? Você consegue perceber áreas da sua vida que você não quer entregar para Deus? Eu realmente espero que você saia daqui hoje, e essa vai ser o nosso desafio, esse vai ser o nosso desafio, com a decisão de listar esses sinais na sua vida. Porque eles vão nos mostrar quando a gente começa a se afastar de Deus. Quando a gente precisa correr para restabelecer nossa comunhão com Ele. E aí é legal pensar nessas conexões. Lembrar que essas coisas podem parecer muito distantes de você hoje. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes impedimentos de eu levar a sério a minha caminhada com Deus. Você pensa assim, cara, isso está muito longe. Isso é para algumas pessoas, eu não consigo. Essa coisa de andar certinho não dá para mim. E eu tenho experimentado na minha vida e na vida das pessoas que, principalmente daqueles que têm caminhado em discipulado, irmãos, se aprofundado na caminhada com Deus, é muito forte a transformação. As pessoas realmente mudam porque o seu apetite muda. As suas reações emocionais mudam. Porque você começa a se encher das coisas de Deus. Eu estava reparando esses dias, porque nem sempre você repara a mudança em você. Mas eu estava reparando muito claramente que, no início, eu dirigia irritado o tempo todo.
tinha um carro mais lento do que eu queria andar na minha frente, isso já mexia com o meu interior de uma maneira. O cara andava devagar e aí ele me prendia no sinal. Como aquilo me deixava chateado. E as barbeiragens, a agressividade do trânsito, a pessoa sempre querendo tirar vantagem, ir na contramão e passar. E eu comecei a reparar que eu ainda identificava os problemas, mas o meu coração já não se movia em irritação. Você começa a perceber a transformação em você. Ela é real, ela é possível. Quando eu caminho com Deus, quando eu de fato faço de Cristo o centro, quando eu não quero relativizar as coisas, porque eu acho que esse é o nosso outro problema. Eu quero relativizar, porque se a palavra de Deus ela bate com aquilo, com o meu ideal de felicidade, tudo bem. Se ela não bate, eu vou tentar encontrar alguém que releia ela para mim, que diga algo diferente daquilo que está escrito. Eu preciso aprender a ser mais literal nesses dias, a buscar mais a palavra de Deus e buscar Deus para que Ele fale ao meu coração, entendendo que eu não consigo caminhar sozinho. Quando eu caminho sozinho, eu me perco nos meus sentimentos, porque eles são egoístas. Eles vão buscar o que é melhor para mim. E naturalmente as obras da carne vão acontecer. Por que é obra da carne? É algo que você faz, tentando às vezes até acertar. A religiosidade, por exemplo, ela é fruto de alguém que tentou fazer algo bom. Ah, não, eu venho todo domingo, aí a pessoa falta pra caramba. Você olha para ela e fala assim, eu vou ter uma mansão no céu, você vai ter um casebre. Se tiver, e olha lá. E você começa a se achar melhor do que os outros. Começa a se achar com direitos diante de Deus. E aí a gente chega ao ponto, e aí a gente vê que o quanto a gente está fora de julgar Deus. Deus, você me deve. Deus, por que você fez isso? Você não entendeu o tamanho da sua miséria e o tamanho da santidade de Deus. O quanto você precisa ser reformatado. Só a caminhada com Deus vai te levar a isso. Meu desafio para você, e a gente encerra, é que você ao longo dessa semana possa listar pelo menos 5 sinais de alerta seus. Coisas que quando você faz, você percebe que você está fazendo quando está longe de Deus. E a minha sugestão para você é deixar escrito isso na sua Bíblia, ou em algum lugar que você possa reler constantemente. Que não fique exposto para outras pessoas, mas que você olhe e seja relembrado. Ih, caramba, estou ficando muito nervoso. E estou ficando muito sem energia, estou querendo dormir o tempo todo, algo está fora, não está como deveria estar. Comece a perceber, mesmo que você não esteja vivendo esses sinais. Você pode fazer uma recapitulação. E aí o desdobramento desse desafio perceba quantos desses sinais estão presentes na sua vida hoje. E você precisa trabalhar eles. É legal porque a gente às vezes não consegue fazer isso sozinho. Então, se você se sentir livre, você pode conversar. Casais, filhos e pais, irmãos, namorados, pessoas mais próximas. O outro consegue enxergar muito melhor coisas que você vai perguntar, a pessoa já ri. Já fala uns 3 para você de cara. E já tem aqui 5 é pouco, tem 10. Você quer 10? Então pega leve quando for falar o do outro. Fala de maneira amável. Mas assim, faça isso. Perceba as coisas que são um alerta para Deus. Por que Deus dá esse alerta? Porque Ele não quer que você continue nesse lugar. Ele quer que você venha e frutifique.